Você já se viu preso na difícil encruzilhada de perdoar alguém que o feriu profundamente? A sociedade nos oferece uma resposta pronta. Perdoe. É um mantra cultural repetido por terapeutas, guias espirituais e conselheiros de autoajuda. Perdoar é o caminho para a cura, o único modo de seguir em frente. No entanto, para muitos, essa solução parece vazia ou até mesmo impossível. A dor persiste, e o ato de perdoar soa mais como uma obrigação do que como uma libertação genuína. E se esse sentimento incômodo estiver nos apontando para uma verdade mais profunda? Este ensaio ousa questionar esse mandamento do perdão. Inspirados pela filosofia revolucionária de Baruch Spinoza, exploraremos a ideia de que o perdão, como o praticamos, pode ser uma armadilha. Uma prática que, sob a fachada da virtude, esconde dinâmicas de poder e nos mantém presos à identidade de vítima. Quando dizemos "eu te perdoo", estamos realmente nos libertando ou apenas reafirmando nossa superioridade moral sobre aquele que nos feriu, transformando a relação em um tribunal silencioso? Convidamos você a considerar uma alternativa: a busca pela compreensão. Um caminho que não exige que você absolva uma ofensa, mas que o capacita a entender suas raízes, oferecendo uma forma de cura mais autêntica e uma sabedoria que transcende a simples dicotomia entre culpa e perdão. No turbulento século XVII, uma mente brilhante e audaciosa emergiu para desafiar os pilares do pensamento ocidental, incluindo a noção arraigada de perdão. Baruch Spinoza, um filósofo holandês de origem judaica-portuguesa, foi uma figura radical em sua época, cujas ideias continuam a reverberar e a provocar reflexão até os dias atuais. Sua vida, marcada pela excomunhão de sua comunidade aos 23 anos por suas convicções filosóficas consideradas heréticas, é um testemunho de sua inabalável busca pela verdade, independentemente das convenções sociais ou religiosas. Spinoza não era apenas um pensador. Ele era um revolucionário intelectual que ousou questionar a própria natureza de Deus, da liberdade humana e, consequentemente, do perdão. Para Spinoza, Deus não era uma entidade antropomórfica e transcendente, um velho barbudo no céu que julga e recompensa, mas sim a própria natureza, imanente e onipresente. Essa visão panteísta, que identificava Deus com a totalidade do universo, era profundamente subversiva e contrastava drasticamente com as concepções teológicas de sua época. Consequentemente, a compreensão espinosista do ser humano também se distanciava das doutrinas predominantes. Longe de ser uma criatura dotada de livre-arbítrio absoluto, capaz de escolhas totalmente autônomas, o ser humano, para Spinoza, era parte integrante da natureza, movido por causas e efeitos, assim como tudo o mais no cosmos. Essa perspectiva determinista, embora possa parecer contraintuitiva à primeira vista, é fundamental para entender sua crítica ao perdão. Spinoza argumentava que a ideia de perdão, tal como comumente concebida, era uma ilusão. Sua lógica era implacável. Se tudo no universo, incluindo as ações humanas, é determinado por uma cadeia ininterrupta de causas e efeitos, então as pessoas não agem de forma arbitrária ou por uma vontade livre e desvinculada de qualquer contexto. Elas agem de acordo com sua natureza, que é, por sua vez, o resultado de uma complexa teia de fatores: sua constituição física e psicológica, sua história de vida, as influências do ambiente, seus traumas e medos. Em outras palavras, as pessoas não escolhem o mal de forma abstrata. Suas ações são o produto necessário de tudo o que as constituiu. Para ilustrar essa ideia, Spinoza nos convida a abandonar a perspectiva moralista e a adotar uma visão mais próxima da de um cientista ou de um naturalista. Assim como não perdoamos uma pedra por rolar morro abaixo, pois entendemos que ela está simplesmente seguindo as leis da física, também não deveríamos perdoar uma pessoa por agir de uma determinada maneira. Em vez de julgar e condenar, o verdadeiro desafio e a verdadeira libertação reside em compreender as causas que levaram a tal ação.
Essa mudança de paradigma, de um tribunal moral para um laboratório de compreensão, é a essência da revolução espinosista e o ponto de partida para uma nova forma de lidar com as feridas emocionais. Toda a estrutura do perdão, com seus conceitos de culpa, responsabilidade e absolvição, repousa sobre um único e fundamental pilar: a crença no livre-arbítrio. A ideia de que o outro, ao nos ferir, tinha a plena capacidade de escolher um caminho diferente, mas deliberadamente optou por nos machucar, é o que alimenta nosso ressentimento e, paradoxalmente, nossa necessidade de perdoar. É essa suposta liberdade de escolha que transforma uma ação em uma ofensa pessoal, um ato de maldade direcionado a nós. Mas, e se essa premissa fundamental for, como Spinoza argumentava, uma grande ilusão? Spinoza nos convida a questionar profundamente essa noção de liberdade. Ele propõe que o universo, em sua totalidade, é regido por leis naturais imutáveis, uma cadeia ininterrupta de causas e efeitos. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, uma causa que o precede. E o ser humano, longe de ser uma exceção a essa regra, está plenamente inserido nessa teia determinista. Nossos pensamentos, nossos desejos, nossas ações, por mais íntimos e pessoais que pareçam, não surgem do nada. Eles são o resultado de uma complexa interação de fatores que nos moldaram ao longo de toda a nossa existência. A pessoa que mentiu para você, que traiu sua confiança, que o abandonou em um momento de necessidade, não tomou essa decisão em um vácuo existencial. Sua ação foi o produto de sua história pessoal, dos traumas que carrega, da cultura em que foi criada, de sua constituição biológica, dos hormônios que circulavam em seu corpo naquele momento, dos medos conscientes e inconscientes que a assombravam. Assim como você, essa pessoa é um ser complexo, moldado por uma infinidade de causas que escapam, em grande parte, ao seu controle e à sua compreensão. O que percebemos como uma escolha livre pode ser, na verdade, o resultado inevitável de toda essa cadeia causal, a única ação possível para aquela pessoa, naquele exato momento, dadas as circunstâncias internas e externas que a envolviam. Spinoza utiliza uma metáfora poderosa para ilustrar essa ideia. Somos como pedras conscientes rolando por uma encosta. A pedra, enquanto rola, se estivesse consciente, poderia acreditar que está escolhendo seu caminho, que está decidindo se vai para a direita ou para a esquerda, se acelera ou desacelera. No entanto, sua trajetória é determinada por fatores que ela desconhece. A inclinação do terreno, os obstáculos em seu caminho, a força da gravidade, o impulso inicial que a colocou em movimento. Da mesma forma, nós, seres humanos, navegamos pela vida acreditando que estamos no comando de nossas escolhas, sem perceber as inúmeras causas invisíveis que nos impulsionam em uma determinada direção. Essa consciência de nossa própria ignorância em relação às causas que nos movem é o primeiro passo para nos libertarmos da ilusão do livre-arbítrio e, consequentemente, da tirania do perdão. Se a premissa do livre-arbítrio é falha, como Spinoza sugere, então o perdão, que dela deriva, não é apenas inútil, mas potencialmente nocivo. Ele se torna uma prática que, sob o manto da virtude, perpetua dinâmicas emocionais e morais que nos impedem de alcançar uma verdadeira libertação e compreensão. Spinoza, com sua acuidade filosófica, nos ajuda a desvendar essas camadas de nocividade, revelando o que podemos chamar de 4 pecados do perdão. O ato de perdoar, em sua manifestação mais comum, frequentemente se disfarça de virtude, mas, na realidade, esconde um julgamento sutil e uma reafirmação da própria superioridade moral. Quando alguém declara "eu te perdoo", essa frase, embora possa ser proferida com a intenção de encerrar um conflito ou aliviar uma dor, carrega consigo uma implicação hierárquica. Ela pressupõe que o perdoador ocupa uma posição moralmente elevada, de onde tem o poder de absolver o outro de sua culpa.
Não se trata de apagar a ofensa ou de anular o erro. Trata-se antes de assinar a sentença com uma tinta dourada, concedendo uma espécie de indulto moral. O perdoador se coloca como o juiz benevolente e o perdoado como o réu que recebe a graça. Essa dinâmica, longe de promover a igualdade e a empatia, alimenta o ego do perdoador, que se vê como mais justo, mais evoluído ou mais virtuoso. Eu sou moralmente melhor que você. É a mensagem não dita que, ao invés de aproximar, afasta as pessoas. A verdadeira empatia, segundo Spinoza, não reside em julgar e depois perdoar, mas em compreender as causas que levaram à ação, dissolvendo a própria necessidade de julgamento. O perdão, nesse sentido, torna-se uma forma de manter a culpa do outro, ainda que sob a roupagem da misericórdia, perpetuando uma distância moral entre as partes. Um dos paradoxos mais cruéis do perdão tradicional é que, para que ele faça sentido, a pessoa que perdoa precisa, de alguma forma, continuar a se identificar como vítima. O ato de perdoar exige a constante lembrança da dor, da ofensa, do agressor. Sem essa memória vívida do sofrimento, o perdão perderia seu objeto e sua própria razão de ser. Isso significa que, ao invés de libertar a pessoa da dor, o perdão aprende a ela. A narrativa da vitimização é perpetuada, pois a identidade de alguém que perdoou uma grande ofensa se torna parte integrante da autoimagem. A virtude do perdão, nesse contexto, é construída sobre a fundação da mágoa persistente. A pessoa se vê obrigada a revisitar a ferida emocional repetidamente, não para curá-la de fato, mas para reafirmar a própria capacidade de perdoar e, assim, sustentar sua virtude moral. Essa dinâmica impede o verdadeiro desapego da ofensa e do ofensor. A vítima, ao invés de transcender a experiência dolorosa, fica aprisionada em um ciclo onde a dor é necessária para validar o ato de perdão. A verdadeira libertação, na perspectiva espinosista, não advém da manutenção da identidade de vítima, mas da compreensão que dissolve a própria necessidade de tal identidade, permitindo que a pessoa se mova para além da dicotomia vítima-agressor. O perdão, em muitas de suas manifestações, não é um ato de libertação, mas sim a criação de uma dívida emocional. Quantas vezes a frase, "Olha tudo que eu já te perdoei", ecoa em relacionamentos, seja de forma explícita ou implícita. Essa é a evidência de que o perdão, ao invés de zerar a conta emocional, a mantém aberta, acumulando juros. Quando perdoamos alguém, mas continuamos a carregar o registro das ofensas passadas, esse perdão se transforma em uma moeda de troca, um trunfo a ser usado em futuras discussões ou desentendimentos. A pessoa que perdoa nesse cenário não está verdadeiramente liberando o outro ou a si mesma da carga da ofensa. Está, na verdade, capitalizando sobre ela. O perdão se torna uma ferramenta de manipulação, uma forma de exercer poder sobre o outro, lembrando-o constantemente de sua falha e da generosidade de quem perdoou. Essa dinâmica impede a restauração genuína do relacionamento, pois a sombra das ofensas passadas nunca se dissipa completamente. A dívida emocional permanece, pronta para ser cobrada a qualquer momento, minando a confiança e a espontaneidade. A verdadeira libertação, para Spinoza, não reside em acumular créditos de perdão, mas em transcender a própria lógica da dívida e da cobrança, através de uma compreensão que desarma a necessidade de manter um placar de ofensas. Talvez o mais insidioso dos pecados do perdão seja o seu poder de encerrar a busca por uma compreensão mais profunda. Quando nos apressamos em dizer, "Foi errado, mas eu te perdoo", colocamos um ponto final na investigação das causas e das motivações. O perdão, nesse contexto, atua como um mecanismo de interrupção do pensamento crítico e da curiosidade. Ele nos impede de fazer as perguntas essenciais. Por que ele agiu assim? Quais foram as circunstâncias que o levaram a esse comportamento? Que fatores internos e externos estavam em jogo?
Ao invés de buscar respostas para essas indagações complexas, o perdão oferece uma solução simplista. Julga a ação como errada, absolve o agente e permite que sigamos em frente sem a necessidade de aprender nada de substancial sobre a natureza humana, sobre o outro ou sobre nós mesmos. Essa superficialidade impede o crescimento e a verdadeira sabedoria. A aceitação passiva do erro e a subsequente absolvição nos privam da oportunidade de desvendar as intrincadas teias de causas e efeitos que governam o comportamento humano. Em vez de nos tornarmos cientistas da alma, como Spinoza sugeriria, nos contentamos em ser meros juízes, aplicando sentenças morais sem a devida diligência investigativa. O perdão, assim, não só impede a compreensão, mas também perpetua a ignorância, mantendo-nos presos a uma visão binária e simplista do mundo, onde há apenas certo e errado, bom e mal, sem espaço para a riqueza das nuances e das complexidades que definem a experiência humana. A verdadeira libertação, portanto, não está em encerrar a investigação com um ato de perdão, mas em aprofundá-la, buscando a clareza que só a compreensão radical pode oferecer. Diante das armadilhas e ilusões do perdão tradicional, Spinoza nos apresenta uma alternativa que, embora mais desafiadora à primeira vista, revela-se infinitamente mais libertadora e profunda. A compreensão radical. Essa não é uma compreensão ingênua que justifica o mal ou tolera o abuso. Pelo contrário, é uma forma de enxergar a realidade com clareza cristalina, desprovida de julgamentos morais e carregada de uma profunda lucidez sobre as causas que movem o comportamento humano. O convite de Spinoza é para irmos além das reações emocionais primárias. Não rir, não chorar, não odiar, e em vez disso, nos dedicarmos a compreender. Quando nos dedicamos a compreender as causas de uma ação, o conceito de culpa, como o conhecemos, simplesmente se dissolve. Se aceitamos a premissa espinosista de que tudo é determinado por uma cadeia de causas e efeitos, e que as pessoas agem de acordo com sua natureza e as circunstâncias que as moldaram, então a ideia de uma escolha livre e deliberada para fazer o mal perde seu fundamento. Não há espaço para a culpa moral quando se entende que a ação foi o resultado necessário de uma complexa teia de fatores. Spinoza ilustra isso com uma analogia simples, mas poderosa. Você não perdoa um cachorro doente que o mordeu. Você entende que o cachorro agiu por medo, dor ou instinto de autopreservação. Você se protege, toma as medidas necessárias para evitar futuras mordidas, mas não nutre ódio ou ressentimento contra o animal. Da mesma forma, quando compreendemos as causas que levaram alguém a nos ferir, a necessidade de perdoar, que implica a existência de uma culpa a ser absolvida, desaparece. A compreensão nos permite ver a pessoa não como um agente do mal, mas como um ser complexo, cujas ações são o produto de sua história, seus traumas, suas limitações e suas circunstâncias. Essa visão desarmada nos liberta do fardo de carregar a dor e o ressentimento, pois a própria base para esses afetos é desmantelada. É crucial enfatizar que a compreensão radical de Spinoza não é sinônimo de justificação ou de passividade. Entender as causas de um comportamento não significa aceitá-lo ou tolerá-lo, especialmente se ele for prejudicial. Pelo contrário, a compreensão nos capacita a agir com maior lucidez e sabedoria. Se alguém mente repetidamente, trai a confiança ou demonstra padrões de comportamento destrutivos, a compreensão espinosista nos permite reconhecer esses padrões como o resultado de certas causas, sem a necessidade de atribuir uma culpa moral intrínseca à pessoa. Com essa clareza, podemos tomar decisões mais eficazes e protetivas. Por exemplo, se compreendemos que uma pessoa age de forma agressiva devido a traumas passados e mecanismos de defesa mal adaptados, não somos obrigados a permanecer em uma situação de abuso. Podemos nos afastar, cortar relações,
estabelecer limites claros e buscar nossa própria segurança e bem-estar. A diferença fundamental é que essa ação de afastamento não será motivada pelo ódio, pelo ressentimento ou pelo desejo de vingança, mas sim por uma avaliação racional da realidade e da necessidade de autopreservação. Agimos com base na realidade, na compreensão das causas e efeitos, e não na ilusão moralista do perdão, que muitas vezes nos prende a ciclos de dor e mágoa. A sabedoria, nesse contexto, reside em reconhecer o que é e agir de forma a preservar nossa própria potência de existir, sem nos deixarmos consumir por afetos tristes e destrutivos. Na filosofia de Spinoza, a vida humana é intrinsecamente ligada aos afetos, às paixões e emoções que nos impulsionam e nos afetam. Ele categoriza esses afetos em dois polos fundamentais: a tristeza e a alegria. A tristeza é definida como a diminuição da nossa potência de existir, da nossa capacidade de agir e de nos afirmar no mundo. É o que sentimos quando somos dominados por forças externas, quando nossa liberdade é cerceada, quando somos passivos diante dos eventos. A alegria, por outro lado, é o aumento dessa potência, a expansão da nossa capacidade de agir, de compreender e de nos conectar com a realidade de forma mais plena. É o estado em que nos tornamos mais ativos, mais senhores de nós mesmos. O perdão tradicional, em sua tentativa de lidar com a tristeza causada por uma ofensa, muitas vezes oferece um conforto moral superficial. Ele busca aliviar a dor através de uma absolvição, de uma declaração de que está tudo bem ou de que a culpa foi removida. No entanto, essa abordagem raramente atinge a raiz da tristeza, pois não altera fundamentalmente a nossa relação com o evento ou com o ofensor. A dor pode ser mascarada, mas a diminuição da potência de existir, a sensação de ter sido diminuído ou ferido, muitas vezes persiste. O perdão, nesse sentido, pode ser uma forma de passividade, onde aceitamos a dor e tentamos superá-la sem realmente compreendê-la. A compreensão radical, no entanto, opera de uma maneira muito diferente. Ela não busca um conforto moral, mas uma transformação ontológica dos afetos. Ao invés de tentar lidar com a tristeza diretamente, ela a transcende através do conhecimento. Quando compreendemos as causas que levaram a uma ofensa, quando enxergamos a teia de determinismos que moldaram a ação do outro, a tristeza começa a se dissipar. Por quê? Porque a compreensão aumenta nossa potência. Ela nos tira da posição de meros receptores passivos da dor e nos coloca como agentes ativos na busca pelo conhecimento. Deixamos de ser objetos da ação do outro e nos tornamos sujeitos que investigam e entendem. Essa mudança de perspectiva é profundamente libertadora. Deixamos de nos perguntar: por que isso aconteceu comigo? Uma pergunta que nos mantém presos à identidade de vítima e à tristeza. Em vez disso, começamos a perguntar: o que posso aprender com isso? Quais são as causas por trás desse evento? Como essa experiência se encaixa na vasta ordem da natureza? Essa transição do sofrimento para a sabedoria é a verdadeira alquimia espinosista. A dor, antes uma fonte de tristeza e diminuição da potência, torna-se uma oportunidade para o aumento da compreensão e, consequentemente, para a alegria. A alegria, para Spinoza, não é a ausência de dor, mas a capacidade de compreender a dor e, ao fazê-lo, aumentar nossa própria capacidade de existir e de agir. É a alegria que advém da clareza intelectual, da capacidade de ver o mundo como ele realmente é, em sua complexidade causal, e de nos posicionarmos ativamente dentro dele. Uma das objeções mais comuns e imediatas à proposta espinosista de compreensão radical, em detrimento do perdão, é o temor de que entender demais possa levar a uma tolerância excessiva, a uma passividade que justifique ou aceite qualquer tipo de comportamento, por mais prejudicial que seja. A preocupação é legítima. Se tudo é determinado por causas,
E se a culpa desaparece com a compreensão, não estaríamos abrindo as portas para a aceitação de abusos e injustiças, sob o pretexto de que a pessoa não teve escolha? A resposta de Spinoza a essa objeção é clara e enfática. Entender não é aceitar, é ver com clareza. E essa clareza, longe de nos tornar passivos, nos capacita a agir de forma mais eficaz e protetiva. Para Spinoza, a compreensão das causas de um fenômeno não implica em sua aprovação moral. Ele utiliza a analogia da cobra. Você pode entender perfeitamente que uma cobra morde quando se sente ameaçada, que seu comportamento é uma resposta instintiva e determinada por sua natureza e pelas circunstâncias. Essa compreensão científica ou naturalista do comportamento da cobra não o obriga de forma alguma a abraçá-la ou a se expor ao perigo. Pelo contrário, essa compreensão o protege. Ao saber como a cobra age e por que age, você pode tomar as precauções necessárias para evitar ser mordido, sem precisar nutrir ódio ou ressentimento contra o animal. A compreensão, nesse caso, é uma ferramenta para a autopreservação e para a ação inteligente, não para a passividade ou a aceitação cega. O mesmo princípio se aplica aos seres humanos. Entender a ferida do outro, os traumas, as inseguranças, as limitações, as pressões sociais e biológicas que moldaram seu comportamento, não significa que você é obrigado a permanecer ao lado dessa ferida, especialmente se ela estiver causando dano a você. Pelo contrário, essa compreensão profunda permite que você estabeleça limites saudáveis, se afaste de relações tóxicas e se proteja de forma mais eficaz, sem a carga emocional do ódio, da culpa ou do medo. A ação de se afastar, nesse contexto, não é uma punição ou uma retaliação, mas uma escolha lúcida e racional baseada na sua própria necessidade de preservar sua potência de existir e seu bem-estar. Você age não por um imperativo moral de perdoar ou condenar, mas por uma avaliação pragmática da realidade e de suas consequências. A compreensão radical, portanto, é uma ferramenta de empoderamento. Ela nos liberta da necessidade de julgar e de nos prendermos a afetos tristes, como o ressentimento e a mágoa, que diminuem nossa potência. Ao invés de nos tornarmos reféns das ações alheias, somos capazes de processá-las, compreendê-las em seu contexto causal e, a partir dessa clareza, decidir qual a melhor forma de agir para o nosso próprio bem. Essa é uma forma de agir com sabedoria, de navegar pelo mundo com os olhos abertos para a complexidade da existência, sem cair na armadilha da idealização ou da ingenuidade. A verdadeira força não reside em perdoar cegamente, mas em compreender profundamente, e a partir dessa compreensão, agir com discernimento e autopreservação. Compreender as nuances da filosofia espinosista sobre o perdão e a compreensão radical nos leva a uma conclusão fundamental. A verdadeira cura para as feridas emocionais não reside no ato de perdoar, mas na capacidade de enxergar a realidade com clareza. A dor que carregamos, a traição, a decepção, o abandono, muitas vezes persiste não porque nos recusamos a perdoar, mas porque nos recusamos a investigar as causas profundas que levaram a esses eventos e a nossa própria reação a eles. O perdão, nesse contexto, pode ser uma tentativa de superar a dor sem realmente compreendê-la, uma espécie de atalho que a longo prazo se mostra ineficaz. Imagine aquela dor que você carrega até hoje, aquela mágoa que parece não cicatrizar. A abordagem tradicional nos diria para perdoar, para liberar o ofensor e a nós mesmos. No entanto, Spinoza nos propõe um caminho muito mais poderoso e transformador, o de compreender profundamente. Isso implica em uma investigação introspectiva e empática, onde nos perguntamos: quais eram os medos daquela pessoa? Por trás de cada ação que nos feriu, muitas vezes existem medos, inseguranças, traumas e limitações que moldaram o comportamento do outro. Ao invés de focar apenas na ofensa, podemos tentar enxergar a vulnerabilidade e as pressões internas que o levaram a agir daquela forma. Isso não é justificar,
mas contextualizar. O que moldou aquele comportamento? Aprofundar a compreensão significa ir além da superfície da ação e investigar as causas. Quais foram as experiências de vida, a educação, o ambiente social, as crenças e os valores que contribuíram para a formação daquela pessoa e para a manifestação daquele comportamento específico? Reconhecer a complexidade causal nos ajuda a despersonalizar a ofensa, vendo-a como um produto de múltiplas forças, e não apenas como um ataque deliberado e isolado. O que essa dor te ensinou sobre você? A experiência da dor e da ofensa, por mais difícil que seja, é também uma oportunidade de autoconhecimento. O que essa situação revelou sobre seus próprios limites, suas expectativas, suas vulnerabilidades e sua capacidade de resiliência? Ao invés de se prender à narrativa da vítima, podemos usar a experiência como um catalisador para o crescimento pessoal, transformando a adversidade em sabedoria. E, talvez o mais importante, a compreensão radical nos leva a perguntar: como você pode usar essa experiência para se tornar mais forte, mais lúcido, mais inteiro? A cura não é um ato passivo de absolvição, mas um processo ativo de transformação. É a capacidade de integrar a experiência dolorosa em sua jornada de vida, extraindo dela lições valiosas que o capacitam a navegar pelo mundo com maior discernimento e resiliência. Ao enxergar as causas, tanto as externas quanto as internas, você se liberta da ilusão de que a dor é um evento aleatório e sem sentido, e passa a vê-la como parte integrante da teia causal da existência, uma oportunidade para aprofundar sua compreensão do mundo e de si mesmo. Essa é a verdadeira cura, não o esquecimento ou a absolvição, mas a clareza que advém do entendimento profundo. Para Spinoza, a alegria mais elevada e duradoura não é aquela que advém de prazeres momentâneos ou da satisfação de desejos passageiros. A verdadeira alegria, a que ele chamava de beatitude ou felicidade, é um estado de paz interior que emerge da clareza intelectual, da compreensão do mundo como ele é, em sua essência causal e necessária. É a alegria de quem não se ilude com as aparências, mas busca desvendar as leis que governam a existência, incluindo a própria natureza humana e seus afetos. Essa alegria não é passiva. É uma alegria ativa, que aumenta nossa potência de agir e de compreender, nos tornando mais livres e mais senhores de nós mesmos. Quando nos libertamos da ilusão do livre-arbítrio e da necessidade de julgar e perdoar, e abraçamos a compreensão radical, começamos a ver o mundo de uma perspectiva diferente. Paramos de esperar que o mundo haja conforme nossas expectativas e desejos, e passamos a aceitá-lo em sua complexidade e determinismo. Essa aceitação não é resignação, mas um reconhecimento lúcido da realidade. É a compreensão de que tudo o que acontece, acontece por uma razão, por uma cadeia de causas e efeitos que, embora muitas vezes invisíveis para nós, são inerentes à própria estrutura do universo. Essa visão nos liberta do sofrimento inútil, que advém da frustração de expectativas não realizadas e da luta contra o fluxo natural da vida. Spinoza nos ensina que grande parte do nosso sofrimento é auto-infligido, resultado de nossa ignorância sobre as causas das coisas e de nossa tendência a nos deixarmos levar por afetos passivos, como a tristeza, o medo e o ressentimento. Quando compreendemos que as ações das pessoas são determinadas por uma infinidade de fatores, e não por uma maldade intrínseca ou uma escolha livre para nos prejudicar, a raiva e a mágoa perdem seu fundamento. Não faz sentido odiar uma pedra que rola e nos atinge, se compreendemos as leis da física que a fizeram rolar. Da mesma forma, não faz sentido nos apegarmos ao ódio ou ao ressentimento contra alguém que nos feriu, se compreendemos as causas que o levaram a agir daquela forma. Essa clareza intelectual nos permite mover com o fluxo da vida, em vez de lutar contra ele. Não significa que nos tornamos indiferentes ao sofrimento ou à injustiça, mas que nossa resposta a eles
É informada pela razão e pela compreensão, e não pela paixão cega. Agimos para mudar o que pode ser mudado, e aceitamos com serenidade o que não pode. Essa é a essência da amor intellectualis Dei, o amor intelectual a Deus, que para Spinoza é o amor à própria natureza, à ordem causal do universo. É um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que encontra sua própria alegria na compreensão e na contemplação da realidade. É nesse estado de clareza e compreensão que a paz real começa. Não é uma paz superficial, que depende da ausência de conflitos externos, mas uma paz profunda e inabalável, que reside na mente de quem compreende a si mesmo e o mundo em que vive. É a paz de quem se libertou das ilusões, dos julgamentos e dos afetos tristes, e que, ao fazê-lo, aumentou sua própria potência de existir e de agir de forma mais livre e autêntica. A alegria de ver claramente é, portanto, a culminação do caminho espinosista, a verdadeira libertação que o perdão tradicional, em suas limitações, jamais poderia oferecer. Ao longo deste ensaio, mergulhamos nas profundezas da filosofia de Baruch Spinoza para desafiar uma das máximas mais arraigadas em nossa cultura, a de que o perdão é sempre o caminho para a libertação e a paz interior. O que descobrimos é que, embora o perdão possa parecer uma virtude nobre e um ato de generosidade, ele frequentemente se revela uma maquiagem sobre uma ferida aberta, uma solução paliativa que não aborda as causas profundas da dor e do ressentimento. Spinoza, com sua visão radical e sua insistência na primazia da razão e da compreensão, nos oferece um caminho alternativo, mais árduo, mas infinitamente mais verdadeiro e, em última instância, mais libertador. O perdão tradicional, como analisamos, está intrinsecamente ligado à ilusão do livre-arbítrio e à necessidade de julgar. Ele nos coloca em uma posição de superioridade moral, perpétua a identidade de vítima, cria dívidas emocionais e, o que é mais prejudicial, encerra a investigação das causas. Ao invés de nos impulsionar para uma compreensão mais profunda da complexidade humana, ele nos convida a uma absolvição superficial, que nos impede de aprender e de crescer. É um caminho que, muitas vezes, nos mantém presos a ciclos de mágoa e ressentimento, mesmo sob a roupagem da virtude de perdoar. Spinoza nos convida a um ato de coragem muito diferente, a coragem de não perdoar. Mas essa não perdão não é sinônimo de ódio, vingança ou apego à mágoa. Pelo contrário, é um convite à lucidez, à investigação e à compreensão radical. É a capacidade de olhar para as ações que nos feriram, não como atos de maldade arbitrária, mas como o resultado necessário de uma complexa teia de causas e efeitos. É entender que as pessoas agem de acordo com sua natureza e suas circunstâncias, assim como uma pedra rola morro abaixo, seguindo as leis da física. Essa perspectiva despersonaliza a ofensa, dissolvendo a própria necessidade de culpa e, consequentemente, de perdão. Ao invés de correr para o tribunal do perdão, Spinoza nos incita a ir para o laboratório da compreensão. Tornar-se um cientista da alma significa investigar as causas, tanto as externas quanto as internas, que levaram a um determinado comportamento. Significa perguntar: quais foram os medos, os traumas, as limitações que moldaram essa ação? O que essa experiência me ensina sobre mim mesmo e sobre a natureza humana? Essa investigação não busca justificar o injustificável, mas sim enxergar com clareza, sem as lentes distorcidas do julgamento moral. E é essa clareza que nos liberta. A libertação espinosista não é um ato de esquecimento ou de absolvição, mas um processo ativo de transformação dos afetos. Ao compreender as causas, a tristeza que diminui nossa potência de existir é transmutada em alegria, que aumenta nossa capacidade de agir e de entender. Deixamos de ser vítimas passivas dos eventos e nos tornamos agentes ativos na busca pelo conhecimento e pela sabedoria.
Essa alegria não é uma euforia passageira, mas uma paz profunda e duradoura que advém da compreensão do mundo como ele é, em sua ordem causal e necessária. Ter a coragem de não perdoar é, portanto, um manifesto pela lucidez. É escolher o caminho da razão sobre a paixão, da compreensão sobre o julgamento, da sabedoria sobre a ilusão. É um convite a seguir em frente com o coração leve. Não porque perdoamos uma dívida, mas porque a própria noção de dívida e culpa se dissolveu na luz da compreensão. É ter a mente clara, livre dos véus do ressentimento e da mágoa, e os olhos da eternidade, capazes de ver a si mesmo e ao mundo como parte integrante da vasta e complexa teia da natureza. Que a próxima vez que a dor bater à sua porta, você não se apresse em perdoar, mas que tenha a audácia de compreender, que você se torne um investigador incansável das causas, um buscador da clareza, e que, ao fazê-lo, encontre uma libertação muito mais profunda e autêntica do que qualquer perdão poderia oferecer. Porque, às vezes, o que mais te liberta não é perdoar, mas ter a coragem de não perdoar e seguir em frente com a sabedoria que só a compreensão radical pode proporcionar.